A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aqui quem fala é Márcio do canal Falo o que eu vivo e hoje nós vamos estar estudando mais um trecho da palavra do Senhor que se encontra no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 42, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia após dia, os que iam sendo salvos. Irmãos, aqui nós temos um relato da igreja chamada primitiva. Era o começo da igreja, eram os primórdios da igreja, quando o Senhor Jesus Cristo, se apresentando para os seus discípulos, logo após a sua ressurreição, e que ele é assunto aos céus, a igreja começa a se organizar como um órgão, como um corpo vivo. A noiva do Senhor começa a criar, a crescer, e daí então levar o evangelho, se organizar para poder levar o evangelho do Senhor para todas as nações, para todas as pessoas. E aqui há um relato interessante, quando falam que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqui você vê um pouco do socialismo, né? Que hoje em dia muitas pessoas pregam o socialismo e falam que todos têm que viver daquela forma. Só que o socialismo de Cristo, o socialismo da igreja, é o socialismo diferente do que é pregado nos dias de hoje. Todos viviam naquele momento da mesma maneira. Todos viviam de maneira unânime um com o outro. Então, as pessoas comiam as mesmas coisas, vestiam do mesmo jeito, porque o Senhor Jesus ele agia dessa forma. Tanto é que quando foram prender Jesus, o Judas teve que beijá-lo, porque Jesus ele era igual a todas as pessoas que estavam ali. Ele era igual aos seus discípulos, ele se vestia da mesma maneira. Hoje em dia tem pessoas que querem falar do cristianismo, do evangelho, mas agem diferente. O socialismo pregado hoje em dia por essas pessoas é diferente. Aqueles líderes socialistas se vestem bem, se alimentam bem, comem do melhor, enquanto os seus seguidores comem do mais barato e simplesmente dos mais simples. Eles vestem roupas caras de grife e as pessoas que os seguem usam roupas baratas e às vezes até nem roupas têm para vestir, precisa vestir roupa que alguém dá ou alguma sobra de alguém. Então, nos tempos de Jesus, todos dividiam as mesmas coisas e comiam as mesmas coisas. Então, o socialismo de Cristo é isso. Mas ele não impedia que as pessoas tivessem as suas posses também. Como você vê em Ananias e Safira, conforme a palavra do Senhor fala aqui no livro de Atos, no capítulo 5, ele fala de Ananias e Safira, que era um casal que vendeu a sua propriedade e, na verdade, ele sentiu inveja daqueles que estavam ofertando na casa do Senhor, dizendo, nós também temos que fazer. O problema, queridos irmãos, a oferta é uma coisa voluntária e tem pessoas que agem conforme todo mundo está fazendo. Ele acha bonito a forma que as pessoas fazem as coisas e querem fazer igual às outras coisas. Então, se você não tem no seu coração o desejo de fazer algo para Cristo, não faça. Se você não tem o desejo no seu coração de ofertar, não oferte, porque não vai ser bem aceito, conforme foi com Ananias e Safira. A quantidade de dinheiro que ele deu é uma quantia alta. Podia fazer muita coisa na igreja, mas não era o que ele estava falando que ia dar. Então, quando o apóstolo pergunta, mas como é que pode, meu querido?
Você podia ter ficado com a sua propriedade, você podia ter ficado com o que é seu. O Senhor não proíbe a propriedade. A igreja, a palavra do Senhor, não condena quem tem as suas posses. Mas se você vai fazer alguma coisa para o Senhor, você tem que fazer do fundo do seu coração. Então, a igreja, ela vivia num socialismo, mas ela não impedia que as pessoas tivessem as suas posses e ficassem para si com aquilo que era seu. Então a igreja ela crescia dessa forma. Era um ajudando o outro. O irmão não podia ver ninguém precisando de nada que ajudava. E assim a igreja crescia. E hoje nós vivemos em tempos difíceis, queridos irmãos, que aquela igreja primitiva já não existe mais. A forma com que a igreja primitiva agia já não existe mais. Hoje em dia é cada um por si. E quem quiser que se vire. O amor no coração das pessoas esfriou. Aí se prega um socialismo barato, socialismo só para os líderes, né? Que vivem de grife, é roupa cara, é comida cara, e aquelas pessoas que trabalham para manter e ostentar os líderes socialistas. Mas quem quiser viver dentro de um socialismo bíblico, ele tem que rejeitar tudo aquilo que é dele, para que tudo seja de igual modo de todos que precisam ter aquilo que cada um tem. O que eu tenho é do meu irmão, o que o meu irmão tem é meu. Eu trabalho para manter o meu irmão trabalha para manter a mim. Então, o socialismo de Cristo é esse. É um socialismo em que todos trabalham, em que todos doam, para que todos tenham a mesma coisa. Ou seja, uma pessoa tinha dinheiro, outra pessoa tinha um alimento, e todos tinham dinheiro e todos tinham alimento. Uma pessoa plantava feijão, outra pessoa criava um animal, matava aquele animal, pregava aquele alimento, todos tinham carne e todos tinham comida e ninguém tinha necessidade de nada, porque a igreja do Senhor, meus queridos irmãos, não pode ter ninguém passando fome, não pode ter ninguém tendo necessidade de coisa alguma, porque o Senhor, ele cuida da sua igreja e ele levanta pessoas com capacidade para ajudar uns aos outros naquilo em que todos precisam. Em nome de Jesus, receba essa palavra e deixe seu like aí abençoado em nome de Jesus.